Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num debate teológico assim fundamental dentro do protestantismo. Vamos falar de calvinismo e arminianismo, focando em como cada um enxerga a salvação. A nossa base é um estudo bem detalhado que compara essas duas visões. Exato. A ideia é destrinchar mesmo os pontos principais, sabe? O que diferencia essas visões, principalmente nessa relação entre o que Deus faz e o que o ser humano faz, ou pode fazer, né? Na salvação. Perfeito. Então vamos começar pelo que talvez seja o ponto mais quente, né? Hum. Aquela tensão entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Como cada lado lida com isso? Olha, o calvinismo, aquele mais clássico que foi consolidado lá no Sínodo de Dort, né? Muitas vezes resumido pelo Tulip, ele dá uma ênfase assim muito forte na soberania absoluta de Deus. Para eles, a salvação é obra exclusiva de Deus. É o que a gente chama de monergismo. A escolha de Deus, a eleição, é incondicional. Incondicional como? Não é baseada em nada que a pessoa faça ou venha fazer, nem mesmo na fé que Deus previu que ela teria. Isso vem direto da ideia da depravação total. Ah, o T do Tulip. Isso. A ideia de que a natureza humana está tão caída pelo pecado que a pessoa por si só é incapaz de escolher Deus. Precisa de uma intervenção divina. Sabe? Uma graça que a gente chama de irresistível. Entendi. Então, se a vontade humana é incapaz por si, como o arminianismo vê essa história? Como eles conciliam Deus sem soberano e a pessoa responder? Bom, o arminianismo, que surgiu um pouco antes de Dort, lá com 5 artigos da Remonstrância, em 1610, eles também afirmam a soberania de Deus e a deprovação humana. Mas eles propõem uma cooperação. Um sinergismo. Cooperação. Como assim? Eles dizem que Deus, por saber tudo de antemão, né, pela presciência, ele elege aqueles que... Ele já sabia que iriam crer em Cristo e perseverar na fé. Então a eleição depende da resposta prevista. É. E a chave para essa resposta ser possível é a graça preveniente. É uma graça de Deus que, tipo assim, alcança todo mundo. Ela restaura na pessoa a capacidade de responder livremente ao chamado do Evangelho. Uma graça que capacita, mas não obriga. Exatamente. Ela capacita, mas não força. Por isso ela é resistível. A pessoa pode aceitar ou rejeitar. A vontade humana tem um papel aí possibilitado pela graça. Interessante essa ideia da graça preveniente. Isso leva a gente para outra diferença grande, né? A expiação, a morte de Cristo. Afinal, ele morreu por quem? Sim. Outro ponto clássico de debate, também definido lá em Dort. O calvinismo defende o que chamam de expiação limitada, ou particular. Limitada aos eleitos, imagino. Isso. A ideia é que Cristo morreu com um propósito específico: garantir efetivamente a salvação daqueles que Deus já tinha escolhido incondicionalmente. Não foi só para tornar possível para todos, mas para assegurar para alguns. Entendi. Uma morte com alvo certo, digamos assim. E o arminianismo? Qual a visão deles sobre por quem Cristo morreu? Eles defendem a expiação ilimitada, ou universal. Cristo morreu por todos, sem exceção. A morte dele é suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro. Ah, então para eles a salvação está disponível para todos. Potencialmente, sim. A morte de Cristo tornou a salvação possível para qualquer pessoa, mas ela só se torna real, eficaz, para quem responde com fé, com arrependimento, aquilo que a graça preveniente os capacitou a fazer. Lembra? Lembro, claro, faz sentido a conexão. E isso me leva a pensar na segurança, né? Uma vez salvo, salve para sempre. Como fica isso em cada sistema? É uma questão bem pessoal para muita gente. Com certeza. No calvinismo, a resposta é um sim bem firme. É a doutrina da perseverança dos santos, o P do Tulip. A lógica parece ser, se Deus escolheu sem condição, Cristo morreu por eles especificamente, e a graça não pode ser resistida. Correto. Então Deus vai garantir que eles cheguem até o fim, que perseverem na fé. A segurança do crente não está na força dele, mas na fidelidade e no poder de Deus. Isso traz um conforto, uma segurança muito grande para quem crê assim. Hesitava um pouco, mas muitas vertentes, tipo a wesleyana, defendem a perseverança condicional, Condicional aqui. a cooperação contínua do crente. A ideia é que sim, é possível para um crente genuíno
por negligência, por pecado persistente sem arrependimento, acabar se desviando e até perdendo a salvação. A responsabilidade humana continua até o fim. A perseverança depende de continuar cooperando com a graça. Nossa, é impressionante como os dois partem da mesma ideia base, né? A depravação total, que sem a graça ninguém pode nada. Uhum. Mas chegam a conclusões tão diferentes sobre como essa graça funciona, quem ela salva de fato e se essa salvação é segura para sempre. Precisamente. Para o calvinismo, a depravação total meio que exige a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, para garantir o resultado, já que a gente não pode fazer nada. Deus tem que fazer tudo. E para o arminianismo? Para o arminianismo, a depravação total pede a graça preveniente para todo mundo, para dar uma chance real de resposta. Isso permite uma expiação que é ilimitada no seu alcance potencial e exige uma resposta livre, o que também implica uma perseverança que é responsabilidade nossa, com a ajuda da graça, claro. Fica bem claro que são duas formas, dois sistemas bem amarrados, né? Mas com ênfases muito diferentes nessa relação entre Deus e o ser humano na salvação. Uma foca mais na garantia que vem da soberania total de Deus. O calvinismo. Isso. E a outra tenta equilibrar essa soberania com uma oferta que é para todos e uma resposta humana que é livre, responsável, mas capacitada pela graça. O arminianismo. E ambas, claro, buscando base na Bíblia, né? Só que lendo as mesmas passagens com óculos teológicos diferentes, digamos assim. Exato. E olha, pensando em tudo isso que a gente conversou, fica uma questão no ar, né? Para a gente refletir. Como será que a crença numa graça que é impossível de resistir, comparada com uma graça que, no fim das contas, pode ser rejeitada? Como será que isso mexe com a segurança pessoal de alguém, com a oração, com a urgência de evangelizar, ou até com o jeito de lidar com as lutas espirituais, as próprias e as dos outros? É algo para se pensar.